Estrangular alguém não é como na TV. Leva mais de 3 minutos e você tem que ter muita força. Essas foram as palavras proferidas por Richard Benjamin Speck ao falar do crime que cometeu nos anos 60. Esse caso teve uma enorme repercussão, e até hoje o nome de Richard Speck ainda paira entre os serial killers mais conhecidos da América. Hoje falaremos do assassinato de 8 estudantes de enfermagem que foi retratado no segundo episódio da primeira temporada de American Horror Story. No segundo episódio de American Horror Story, Murder House, um flashback conta a história de uma invasão ocorrida em 13 de julho de 1966 ao apartamento onde moravam jovens estudantes de enfermagem do Hospital Comunitário do Sul de Chicago. O homem por trás dos ataques era o Richard Speck, nascido em 6 de dezembro de 1941 no estado de Illinois, Estados Unidos. Ele vivia com os pais, Mary Margaret Carbo Speck e Benjamin Franklin Speck, e mais 6 irmãos. Seus pais eram muito religiosos e Richard tinha uma relação especialmente próxima com o pai. Porém, quando tinha apenas 6 anos de idade, seu pai faleceu vítima de um ataque cardíaco, algo que o deixou muito abalado. Pouco tempo depois, ele e a família se mudaram para Dallas, no Texas, e sua mãe se casou novamente com um vendedor de seguros chamado Carl Rudolph Lindenberg. Carl era viciado em álcool e tinha antecedentes criminais, além de ser extremamente agressivo com a família. Na escola, Speck ia de mal a pior. Era muito ansioso e tinha medo de falar em público. Ele se recusava a usar os óculos de que precisava e tinha uma acne severa, que aumentava ainda mais a sua insegurança. Richard começou a beber muito cedo e foi preso pela primeira vez aos 13 anos por invasão de propriedade. Quando voltou às ruas, continuou com os mesmos hábitos. Bebia quase todos os dias e aos 16 anos abandonou os estudos. No ano de 1961, Richard conheceu Shirley Malone, de 15 anos, com quem ele teve uma filha depois de apenas 3 semanas de relacionamento. Os dois se casaram, mas a relação era muito ruim, e Shirley relatou que era forçada a manter relações sexuais de 4 a 5 vezes ao dia. Speck, mesmo casado e agora pai, ia e voltava da cadeia constantemente. Em 1963, foi condenado por roubo e fraude. Recebeu uma sentença de 3 anos, mas saiu em liberdade condicional depois de 1 ano e 4 meses. Em 1965, ele foi preso novamente após atacar uma mulher no estacionamento do conjunto de apartamentos onde ela morava, usando uma faca. Por esse crime, ele foi sentenciado a 16 meses. No entanto, cumpriu apenas 6 devido a um erro. Aos 24 anos, Richard Speck já contava com 41 prisões em sua ficha criminal, e entre suas contravenções constavam furto, fraude e assalto. Seu casamento durou até janeiro de 1966, quando mais uma vez ele se envolveu em delitos e, para evitar a prisão, voltou para sua cidade natal, em Illinois. Passou um curto período por lá. Isso porque Richard se envolveu em uma série de delitos na região. Roubou um carro e um mercado, esfaqueou um homem durante uma briga de bar e ainda torturou ou violou uma mulher de 65 anos dentro de sua própria casa. Richard Speck saiu de Illinois depois que uma garçonete de 32 anos, a quem ele estava prestando serviço de carpintaria, foi assassinada, e ele passou a ser investigado pelas autoridades locais. Ele morou em vários outros estados americanos e sempre deixava um rastro de violência por onde passava. Era suspeito nos estados do Michigan e Indiana, e depois que era interrogado, como de costume, Speck fugia para evitar uma prisão. Da última vez, mudou-se para Chicago, onde vivia sua irmã Martha. Ele passou alguns dias com ela e acabou depois se hospedando em um hotel perto da sala de contratações da Marinha dos Estados Unidos. Então resolveu se candidatar a uma vaga, mas Richard não conseguiu o emprego. E frustrado ao descobrir que o cargo tinha sido ocupado por outro candidato, ele saiu em mais uma noite de bebedeira, onde conheceu uma mulher de 53 anos, Ella May Hooper. Os dois passaram a noite inteira juntos, bebendo e conversando, e depois Speck a acompanhou até sua casa.
onde a violou e roubou uma pistola calibre 22. Usando a arma roubada, ele saiu pelas ruas de Southside e encontrou uma casa que servia de dormitório para 9 estudantes de enfermagem do Hospital Comunitário do Sul de Chicago. Lá ele cometeu o crime pelo qual ficou mais conhecido. Em 13 de julho de 1966, a estudante de intercâmbio filipina de 23 anos, Corazon Mural, ouviu batidas na porta de entrada do dormitório. No quarto com ela estavam Melita Gargulho e Valentina Passion. Ambas também eram das Filipinas e tinham 23 anos. Ao abrir, a Mural foi surpreendida com a presença de um homem portando uma arma. Esse homem era Richard Speck, e naquela noite ele forçou a entrada e anunciou um assalto. Disse às mulheres que elas não precisariam se preocupar, pois ele não iria machucá-las. Ele pediu para que o levassem até o outro quarto do conjunto de dormitórios, onde estavam as estudantes americanas Patricia Matzek e Pamela Wilkening, de 20 anos, além de Nina Jo Skemail, de 24. Ele pediu para que não fizessem alarde e que ele só precisava de dinheiro para ir para Nova Orleans. Então exigiu que elas esvaziassem suas bolsas e se sentassem no chão. Sem realmente temer que algo ruim fosse acontecer, uma das americanas pediu para Cora Mural e outra colega de dormitório sair do armário onde estavam escondidas, pois, segundo ela, tudo iria ficar bem se elas obedecessem às ordens do invasor e ficassem calmas. Alguns minutos depois, elas ouviram uma voz feminina, e em pouco tempo, Suzanne Ferris, outra jovem moradora da casa, subiu as escadas e foi confrontada por Richard, que lhe pediu para que se sentasse no chão, junto com as outras, e desse dinheiro que tinha na bolsa. Assim ela o fez. Logo depois, Mary Ann Jordan também chegou à casa e assim que passou pela porta de entrada, foi golpeada com uma faca por Richard Speck. A tensão na casa começou a se espalhar quando Richard começou a amarrar as meninas que estavam no andar de cima pelos pés e mãos com tiras de um lençol de uma das camas do dormitório. Depois ele passou a tirar uma por uma do quarto e levar para outro cômodo do dormitório, onde podia-se ouvir gritos abafados. Speck passou várias horas na casa brutalizando as estudantes. Matou algumas delas por estrangulamento e outras por esfaqueamento. Gloria Jean Dave, de 22 anos, também estava fora de casa e voltou em determinado momento da noite, enquanto Richard ainda estava por lá. Ela foi a única das vítimas que foi estuprada antes de ter a vida ceifada. Talvez por conta das chegadas inesperadas das outras 3 estudantes, Speck acabou perdendo as contas de quantas mulheres ele havia amarrado e não se deu conta de que uma delas estava escondida embaixo da cama. Cora Mural permaneceu por horas escondida e conseguia ouvir tudo enquanto suas colegas eram atacadas. Pela manhã, Cora ouviu um alarme tocar. Eram 5:30 da manhã. Depois de se certificar de que Richard não estava mais na casa, ela conseguiu se desamarrar e saiu do quarto. A cena seguinte a chocou muito. A intercambista viu um corpo em um banheiro, 3 corpos em um dos quartos e mais 3 corpos estavam no outro banheiro da casa. Ela pulou uma janela em completo desespero e saiu gritando por ajuda na rua. Cora repetia freneticamente: "Elas estão mortas. Minhas amigas estão todas mortas." Quando a polícia chegou no dormitório, descobriram mais uma estudante morta na sala de estar, totalizando 8 vítimas. Na cena do crime foram colhidas impressões digitais e Cora Mural forneceu uma descrição do acusado, que de acordo com ela tinha um sotaque sulista e uma tatuagem escrita Born to Raise Hell, ou Nascido para Criar o Inferno em português. As imagens do retrato falado começaram imediatamente a ser divulgadas, e 3 dias depois da invasão ao dormitório, a polícia foi comunicada de uma ocorrência em um hotel, onde um homem com 2 cortes profundos nos pulsos havia pedido ajuda. Durante o atendimento médico, um dos funcionários notou a tatuagem idêntica àquela que estava sendo divulgada no noticiário e então avisou a polícia. Richard foi colocado imediatamente sob custódia, e a única sobrevivente da noite de 13 de julho, Cora Mural, foi levada para o mesmo hospital onde ele estava sendo tratado. Ela então pôde atestar que aquele era o homem responsável pelos assassinatos de suas colegas de quarto.
Richard Benjamin Speck passou por uma série de entrevistas com psiquiatras e psicólogos que, por fim, atestaram que ele era competente para ir a julgamento. Ele não admitiu ser o autor daqueles assassinatos, mas a promotoria tinha um depoimento de Cora Murrell, além de impressões digitais da cena do crime, que batiam com as de Speck. Durante uma das sessões, a Murrell, enquanto respondia uma das perguntas da acusação, se levantou e dirigiu-se para frente de Richard Speck. Apontou para ele e disse: "Este é o homem responsável por matar as minhas amigas." Depois de apenas 45 minutos de deliberação, o júri voltou com um veredito de culpado e Richard recebeu inicialmente uma sentença de morte. Mas em 1971, a pena foi modificada para a prisão perpétua. Nem mesmo na cadeia, Speck abandonou seu estilo de vida desregrado, onde ele foi diversas vezes pego com drogas e bebida alcoólica. Um vídeo de 1988 foi divulgado anonimamente em 1996. Nele, Richard aparece cheirando cocaína e praticando sexo oral em outro preso. Sua aparência havia mudado drasticamente. Na gravação, ele aparece usando calcinhas, salto alto e de seios aumentados, provavelmente pelo uso de hormônios contrabandeados dentro da penitenciária. Em certo ponto do vídeo, ele é perguntado sobre o porquê de ter matado as enfermeiras, e em resposta apenas diz: "Só não era a noite delas." Richard Speck morreu em 1991, um dia antes do seu aniversário de 50 anos, vítima de um ataque cardíaco, assim como seu pai. Nenhum de seus familiares jamais reivindicou o corpo.